Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Boa noite. A gente vai fazendo os cortes depois. Nossa, fiquei triste agora. Tá bom. Pessoal, pra quem não estava presente aqui semana passada, na quarta-feira passada? Beleza? Beleza. Como é que foi? Foi uma apresentação geral como que vai ser o curso e cada um recebeu seu crachá. Quem não trouxe crachá hoje, levanta a mão. Eu estou atrasada no crachá do jogo. Boa. Depois a gente marca, depois a gente vai marcar também. Eu quero que todo mundo que não trouxe crachá fala comigo depois, no final da aula, que eu vou colocar na mesma planilha lá as pessoas que não trouxeram crachá, tá bom? Os caras... Não, o crachá é mais para identificação mesmo, para eu guardar o nome de vocês, tá? Porque a gente é muito ruim com o nome, e aí vocês fazem a pergunta, eu vou ficar perguntando como que é seu nome, é chato, né? Então, o crachazinho é apenas para isso mesmo. E aí a gente fez a apresentação de como vai ser o curso inteiro, às 17 quarta-feiras. Foi uma semana passada, agora está indo mais uma, então a gente tem mais 15 quartas-feiras para frente. Então, basicamente, a gente vai fazer o aplicativo do Git, Postgres no Node.js, com JavaScript, e vai fazer um aplicativo com Flutter, beleza? Galera, é o seguinte, vocês estão sabendo o que está acontecendo no mundo da tecnologia aí? Cara, essa semana a OpenAI, ela só divulgou o novo GPT-4o, que eles fizeram um aplicativo, vai ser tipo multimodal, você vai conseguir acessar pelo celular, vai conseguir acessar pelo computador e tudo mais, que você conversa com a inteligência artificial, pode abrir a câmera, conversando com a sua câmera aberta assim, ela vai entender as suas emoções, você vira assim, aponta para ela e pergunta o que é isso, ela responde. Cara, tá tão interessante essa guerra de inteligência artificial que a gente tá chegando, tipo, no Jarvis do Homem de Ferro, tá ligado? Tá muito da hora, velho. Então, se vocês puderem depois, dá uma pesquisada entra lá no site da OpenAI, pesquisa o GPT-4o, porque os novos prompts agora, você mostrando o seu rosto, mandando imagem, ele pegando todo o contexto a partir dessa informação que você envia, mano, tá sensacional. E aí, antemão, ontem e hoje tá acontecendo o Google I.O., o evento da Google. A Google lançou, para vocês terem noção, elas lançaram, fica à vontade, viu? Elas lançaram a nova versão, eu acho que é 1.5 do Gemini, e agora está aceitando 2 milhões de tokens. Antes aceitava 1 milhão só. Mas como chega na camisa da GPT? Então, eu acho que 2 milhões de tokens é o máximo que já tem no mercado hoje. Mas eu não sei se a mesma gama de contexto que o OpenAI deve ter muito mais, né? Sei lá. Mas, cara, 2 milhões de tokens, pensa, cada palavra é um token. Então, tipo, 2 milhões de tokens, você pode pegar qualquer livro aí e tacar lá, não sei se no livro tem, também não sei, né? Depende do livro. Se o livro tiver menos de 2 milhões de palavras, você consegue deixar isso como contexto. Cara, tá sensacional isso daí, tá muito top. Então, fiquem ligados aí no mundo da tecnologia, que o Scott está estralando, o negócio está muito legal mesmo, e a inteligência artificial é o futuro, se Deus quiser. Bom, meu nome é Mike, para vocês que não me conhecem, tá? E eu sou organizador da Dev Junior. Meu nome é Luiz, também sou organizador da Dev Junior. Basicamente, ele vai fazer o back e eu vou fazer a parte legal com o front. E aí a gente está aqui para aprender essas coisas aqui, tá? Bom, hoje a aula é Introdução à Tecnologia. E aí, pode ser uma aula muito básica, mas uma coisa vai levando a outra. E aí, o que é tecnologia, né? O que a tecnologia permite a gente fazer? A tecnologia, basicamente, ela é uma ferramenta para que a gente possa resolver nossos problemas humanos, nossos problemas reais. Então, por exemplo, antigamente, antes de vir mesmo o computadorzão, o celular, as coisas, as pessoas faziam tudo de forma manual. E a tecnologia veio para automatizar todo esse processo. E a inteligência artificial está vindo para roubar nossos empregos, né? Mas tudo que você precisa automatizar, tudo que você precisa fazer, hoje a tecnologia te ajuda muito, entendeu? E o interessante é que, diferente de uma pessoa, ela não precisa descansar. E aí, a gente tem 13 notebooks desse daqui é um dos 13, e eu vou começar apresentando para vocês o mundo da tecnologia. Esse daqui é um notebook.
Tá bom? É bem isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui é a tela do notebook. Aqui está o teclado, ele está em formato americano, mas ele é o BMT2, tem cedilha, tem a parte numeral dele aqui, tá? E aí, a partir disso, hoje muitas pessoas elas têm acesso diretamente a celular primeiro, né? Hoje a nova geração, eu acho que poucas pessoas estão tendo acesso diretamente com notebooks e computadores. Antigamente as pessoas tinham acesso mais rápido. Mas basicamente isso daqui é um notebook. Ele é um Core 5, se eu não me engano ele tem 8 GB de RAM, tá? Eu vou apertar o botão aqui para ligar ele. Os notebooks, normalmente, como eles são, né, eles foram feitos para a gente transportar, eles vêm com um carregadorzinho. O carregadorzinho está ali, ó. E a gente liga ele aqui, ele carrega a bateria, a gente pode tirar e ficar com a bateria ligada e dura um tempo igual ao celular. Mas a diferença é que a gente consegue ficar com o notebook ligado por um bom tempo sem precisar estar carregando direto, diferente do computador. O computador ele precisa estar físico no local parado, né? E aí, para vocês falam, nossa, mas eu vim aqui para assistir isso, né? Mas a gente vai começar desde o iníciozinho também. Não? Só colocar aqui. Aí, basicamente, quando a gente tem um notebook, dentro dele há o quê? Um sistema operacional. E foi isso que, na década de 80, revolucionou com a Microsoft, com a briga da Apple, todo mundo para desenvolver uma interface humana, né? Porque antigamente os computadores, naquela época, era tudo binário, era 0 ou 1, então você desligava e ligava a lâmpada e você ficava fazendo processamento dessa forma e vendo essas respostas. Hoje, antes de ter até a interface, não sei se vocês já pesquisaram, já viram algum vídeo e tal, mas tipo, os computadores eles eram para solucionar uma coisa no mundo antigamente que era cálculos matemáticos. Então, tipo, a ideia que a gente tem hoje de celular, computador, vocês já sabem, tipo, nem existia na cabeça da galera naquela época, porque era puramente para fazer cálculo. Então, a gente viu na época da faculdade, tipo, vários documentários, vídeos, pessoal fazendo cálculos só com o computador. Então, a ideia do computador surgiu daí para computar coisas. E aí, igual a Mike estava falando, né, a guerra da revolução dos computadores, revolução industrial, enfim, veio a partir da gente começar a pensar no computador de outra forma. Então, não ser só para computar. Então, é importante falar isso, né, porque quando a gente pensa no computador hoje é a parte visual, tal, a gente clicar, mas as primeiras versões de computadores eram tipo um papelzinho, sabe? Tipo, eles pegavam. Tá com nossa internet? nossa internet. É que você vai estar falando beleza? Tá de boa. Mas eles meio que faziam padrões de furos no cartão, iam passando no computador e ia computando, sabe? Então era bem bizarro. E aí quando surgiu a interface, ela ainda não veio bonitinha do jeito que a gente vê hoje, sabe? Tipo, com as pastinhas lá do Windows e tal, que é o que a gente mais usa. Elas eram terminal. Então, não era nada conhecido a ideia de ter uma profissão de programador, assim, porque programador era, tipo, muito raro, sabe? Tipo, era mais as mulheres que eram programadores. Beleza. Esse cartãozinho aqui, eles iam colocando furinhos e iam dando inputs, dando inputs, mas tipo, dando funções para o computador calcular. E, enfim, a gente tinha mais mulheres programadoras no começo, né? Então é totalmente o contrário do que a gente vê hoje. Né? Inclusive, eu e o Mike, a gente incentiva bastante a galera, as mulheres do Vale participar, né? Vocês estão aqui também. Então, as interfaces eram um terminalzinho preto. Então você entrava lá no computador, digitava e aí dava no computador calcular, enfim, é mais ou menos isso. Boa. E hoje em dia, depois dessa briga da Microsoft com a Apple, a gente tem sistemas operacionais. Então esse aqui é o Windows, a gente tem 3 tipos hoje de mercado. A gente tem o Windows, a gente tem o macOS, que é da Apple, e a gente tem Linux. Mas o Linux, ele tem várias distribuições. Então tem o Ubuntu, tem o Mint, tem o Debian, tem um conjunto de sistemas operacionais do Linux. E aí, igual o Windows tem o Windows 11, que eu acho que está hoje, teve o Windows 10, teve o Windows 8, teve o Windows 7,
XP, Vista e tudo mais. Windows 98, 97 para quem é mais antigo, Windows 1.0, 2.0 e hoje a gente está aqui no Windows 11, tá? E aí, qual que é a cereja do bolo do sistema operacional? Ele foi feito para justamente ajudar a gente no nosso dia a dia. Então hoje os computadores, quando nós vamos acessar um sistema operacional, ele tem aqui pra gente uma barra de ferramentas que a gente consegue, a partir do menu iniciar, fica à vontade, a partir do menu iniciar aqui, a gente consegue ter acesso a todos os programas, softwares que está instalado no computador, tá? E aí a partir disso, o que é um programa, um software, né? O programa é um software, como se fosse um aplicativo de celular que você baixa na Play Store ou na App Store e instala no seu celular. Um software você instala no seu computador para utilizar essa ferramenta para algum meio. A mais utilizada no computador, que é realmente baixada, e algumas pessoas elas acabam pegando, baixando outros navegadores, né? Mas vem, por exemplo, o Windows, vem o Edge, é o navegador, que a gente acessa a internet. Então, quando a gente tem acesso à internet, por exemplo, você está acessando um site e tudo mais, você precisa ter um acesso ao navegador. Mas dentro do navegador tem muitas coisas. A gente tem um protocolo HTTP que o navegador utiliza para acessar o site, os domínios, tá? E esse protocolo HTTP é o que a gente utiliza para ter acesso a servidores da web. Eu vou explicar que é um servidor para a gente. O pessoal pensa na palavra servidor assim, alguém que não saiba assim, tá? O que é o servidor, eu consigo explicar a fim de falar o que pensa quando escuta a palavra servidor. Alguém explicar, não sabe, então não vou falar. Não sei. Não sabe? O que você imagina assim que é servidor? Tá. Normalmente o pessoal pensa em servidor tipo um supercomputador que, se você quiser, até cair no Google, servidor. Por favor. A gente vai pensar tipo, nessas máquinas gigantescas aqui, da IBM, da Amazon, que está tipo, no mundo inteiro. E a gente consegue hospedar as nossas aplicações lá. Só que na realidade, um servidor ele pode ser um notebook velho. Então, não necessariamente um servidor tem que ser um supercomputador. A gente pode pegar um notebook velho, fazer ele ser nosso servidor pessoal. Inclusive, tem algumas pessoas que constroem tipo, sites pessoais e, enfim, querem começar a mexer com infra e tal, com cloud. E eles deixam o notebook ligado tipo, o dia inteiro lá na casa deles. E aí você hospeda tipo, o seu domínio lá, www.luiscruz, e hospeda dentro desse servidor para a web. Então, quando alguém estiver pesquisando lá no navegador, tipo www.luiscruz, se eu estiver hospedado no meu site dentro do meu servidor, do meu notebook, a pessoa vai estar acessando o meu notebook, tá? Enfim, pode surgir um monte de falha de segurança se a pessoa não manja muito e tal, né? Porque daí você vai estar dando acesso à sua máquina para a pessoa. Mas um servidor nada mais é do que uma máquina, pode ser um notebook velho, pode ser um super PC, aonde a gente vai conseguir hospedar as coisas. Então, quando vocês estão acessando lá google.com, vocês estão acessando uma cópia do sistema que está em algum servidor em algum lugar da Google, entendeu? Então é basicamente isso, é um computador, uma máquina que está hospedando alguma coisa lá dentro e a gente vai conseguir acessar, beleza? Basicamente, antigamente tinha o Bluetooth, né? Existe o Bluetooth ainda, né? Antigamente. É que antigamente a gente utilizava mais. Os das antigas aí, quem nunca passou no MP3, uma música da Rihanna Umbrella aí por celular antigamente aí. E aí a partir disso, o servidor seria um outro computador que a gente ficaria enviando solicitações e recebendo solicitações dela. E aí basicamente é como se fosse um celular que a gente pudesse pedir um arquivo ou enviar um arquivo para eles. Mas dentro disso, existem protocolos. E aí esse protocolo HTTP a gente consegue acessar a internet. Que basicamente são arquivos que são executados lá dentro do servidor para gerar um site. E o site basicamente, desde 92, a gente tem aí a web funcionando junto com HTML, funcionando junto com JavaScript, funcionando junto com hoje grandes bibliotecas, frameworks como Vue.js, React e tudo mais. Mas ele não serve para a gente só acessar a web, esse protocolo.
o que acontece? Isso daqui que vocês estão vendo aqui em cima, tecmundo.com.br, ele é um domínio, né? E aí por que existiu esse domínio? Para que a gente pudesse, nós humanos, guardar mais fácil. Então, por exemplo, facebook.com, youtube.com.br, google.com.br, são domínios que você lembra na hora. Agora eu falo para você, pô, acesse meu site aí, o 92.168.01.21.80.90. Pô, guardar isso é muito difícil. E o servidor, basicamente, ele guarda isso daí pra gente. Ele tem um IP. E esse IP dele, ele existe uma DNS que ele fala para o domínio. Olha, domínio, seguinte, eu quero que você conecte comigo no servidor, mas você não precisa conectar comigo no meu IP, 192.168.01. Você vai, quando as pessoas solicitarem um navegador, o google.com.br, eu quero que você chame eu diretamente. E é isso que a DNS faz. Ela vincula o domínio com o IP do servidor. E aí, é muito importante porque quando a gente for testar localmente o aplicativo, né, quando for gerar o back-end localmente, você pode testar utilizando o IP da máquina. Nossa, tá usando. Que isso. Galera, como a gente está fazendo aqui, a gente está utilizando de notebook, vocês querem tentar fazer no auditório? Quer tentar fazer no auditório? Bom, a gente tinha parado na parte de servidores, sobre o IP e a DNS para a gente conectar com o servidor. E aí, galera, dentro desse servidor, quando a gente tem esse IP, dentro do computador, servidor, notebook, é liberado portas. Para a gente acessar a web, a porta mais comum e padrão para ser utilizada é a porta 80. Vocês não estão vendo aqui, tecmundo.com.br, porque o navegador ele não precisa apresentar a porta 80. Mas se você colocar um 2.80, eu não sei se é só com IP ou se com isso daqui vai funcionar 2.80. Não, é só com IP então. Mas se colocar um IP, se colocar 2.80, ele vai acessar porque ele vai estar acessando a porta web, né? Bom, tem que ver também se Tecmundo utiliza essa mesma porta, enfim, pode estar apontando para outra porta, mas isso não vem ao caso. Mas essas portas, a gente, por exemplo, a gente configura para que nossos servidores possam ter mais de uma API, por exemplo. Então o Luiz vai desenvolver uma API com vocês, vai colocar numa porta. Qual que é o padrão que você utiliza, Luiz, para colocar uma API? 8080, 8000, 3000. Então pode ser qualquer tipo de porta. E eu acho que não tem um padrão, pode ser só 8, ou tem que ser 2, 8, 80, tem que ser decimais. Eu acho que tem que ser 2, é. Tem que ser decimais, eu não me recordo disso não. Mas basicamente a gente consegue ter vários sistemas de aplicações rodando dentro do servidor, como se fossem várias APIs, só que em portas diferentes, para que a gente possa ter um padrão e que a gente não chame a mesma API e a gente pensa que está chamando uma API e na realidade a gente está chamando outra. Então essas portas acabam separando para a gente. E aí dentro de tudo isso, isso aqui é um software, né, que a gente falou para vocês, que é o navegador, que vocês podem acessar vários sites. Quem aqui nunca acessou um site, sendo pelo celular ou pelo computador? Quem nunca acessou um site aqui? Acho que todo mundo aqui acessou um site. Então beleza. Então vocês já sabem como o navegador de celular funciona e sabem como o navegador de computador funciona. Agora, dentro aqui do nosso sistema operacional, a gente tem pastas. Ô Luiz, você pode, como você está aí na frente, você pode ir explicando e eu vou mostrando. Beleza. Tudo que é visual pra gente hoje dentro dos computadores, nos primórdios lá, nos astecas e incas, era tudo pelo teclado e não tinha mouse. O mouse foi vindo bem depois. Então basicamente todas as ações que a gente faz, não sei se vocês já pensaram nisso, mas desde copiar uma pasta, copiar um arquivo ou gerar um arquivo novo, tudo que a gente faz via mouse, no Windows da vida, a gente consegue fazer via terminal. E nos primórdios era via terminal. Depois do surgimento da interface e tal, que a gente começou a ter essas opções
de, sei lá, conseguir clicar com o mouse e aparecer uma opção, tipo, dá um clique em mouse, o Mike, no mouse, numa pasta, botão direito. Então, tipo assim, aqui tá bonitinho desse jeito porque a galera da Microsoft lá que desenvolve o Windows, eles fizeram ter essas opções aqui, só que para o sistema operacional, tudo que a gente está fazendo de atividade aqui na interface vai se converter em uma atitude, uma ação que a gente consegue fazer via o terminal. Então o Mike está com o terminal aberto, se quiser dar um zoom a mais, Mike. A gente vai ter um encontro só para falar de terminal, né? Para a gente ver os principais, mas por exemplo, dá um ls aí. Aqui é dir. Dir, né? Dir, ls é do Linux. Tem uma diferença também entre os comandos que a gente executa. Então, por exemplo, o Windows é dir e no Linux é ls, mas assim, quando você pega a base de um dos dois, você meio que... você já sabe as funções que você pode executar, aí você só precisa pesquisar como que faz em um ou no outro, sabe? Tipo, eu sei que o ls é para você listar no Linux, né? É de list. Então, quando você está num diretório, que é basicamente esse aqui, ó, tudo antes do... para de digitar aí, ó. Aqui é o diretório, pera. Para que eu tô colocando a mão aqui, velho. Calma aí, rapidão. Só deixa achar aqui a minha pasta. Beleza. Pronto. Mas enfim, isso aqui tudo é o diretório. Então a gente está num diretório que é nada mais, nada menos do que a pasta. E aí, a partir desse diretório, a gente consegue ir executando as nossas ações. Então, lá do Linux, falando em Linux, pode ser qualquer sistema operacional, tipo Ubuntu, pode ser Debian, Fedora, enfim. A gente vai digitar o comando, então, dar o dir, né, no Windows, no caso. Dentro da pasta não vai ter nada, então. E aí não tem nada, mas ele lista pra gente. Quando a gente está pensando na interface lá do sistema operacional, bom, você ligou a tela, já está aparecendo para você. Só que está rolando todo um processo do sistema operacional por trás para estar mostrando essas ações para a gente. Então a gente vai ter um encontro que a gente vai falar puramente sobre o terminal, porque ajuda bastante. Porque se a gente ficar focando assim só, vamos fazer acontecer a API, o front-end, mas deixar algumas coisas para trás, a gente vai deixar de passar uma parte importante para vocês que eu uso pra caramba, que o Mike usa pra caramba, que é o terminal. A gente o dia inteiro está mexendo lá. Enfim, não o dia inteiro, mas sempre a gente tem que mexer, então é importante mostrar isso pra vocês. E... beleza, eu acho que essa parte de terminal foi de boa. Vocês querem mostrar alguma coisa específica, Mike? Vamos voltar pra isso? Não. Pastas. Não, tá de boa. Beleza. A gente falou de navegadores. Terminal, sistema operacional. O que mais? Agora, como o Luiz disse, a gente consegue navegar pela pasta e navegar pelo sistema operacional. Tanto pela parte visual, né, que é o que foi feito para fazer hoje, mas também pelo terminal. Que nem eu consigo abrir um arquivo pelo terminal, eu consigo salvar um arquivo pelo terminal, copiar um arquivo, enviar para outro. E a gente vai fazer isso na aula de terminais. Eu vou trazer a lista de comandos para vocês, na verdade vou dar um PDF lá no grupo. E aí vocês vão ter a lista dos comandos, e a gente na aula de terminal vai poder fazer isso. Movimentar uma pasta, criar um arquivo e tudo. Por quê? Na aula de GitHub, a gente não vai usar o GitHub desktop. A gente vai usar o GitHub na parte do terminal. Então a gente vai entender, quando a gente for entender o que é um commit, quando a gente for entender como fazer as nossas alterações e tudo mais, a gente precisa ter o conhecimento do terminal. Mas hoje, basicamente, nessa aula de introdução à tecnologia, a gente contou, primeiramente, um pouco da história do computador para vocês, contou para vocês o que é um notebook, né? A gente mostrou para vocês o que é um sistema operacional, falou para vocês de alguns dos sistemas que existem, né? Por exemplo, Linux e macOS. Aí a gente mostrou para vocês toda essa parte de barra de ferramentas, do software, do navegador, protocolo HTTP, entrou num site, a gente mostrou um pouco do terminal, mostrou para vocês a parte da pasta e toda essa parte visual para a gente poder fazer isso daqui. E aí, de antemão, até agora, de tudo aqui que vocês viram, alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma pergunta?
importante falar também que assim, a gente citou algumas coisas e a gente vai aprofundar depois. Então, por exemplo, certeza que o pessoal deve estar pensando o que é API, né? Até agora. API, O que é API? sim, a gente não vai falar hoje porque não é o propósito do encontro, a gente vai chegar lá. Eu acho que uma coisa bastante interessante que a gente podia falar, já que a gente está abordando coisas no geral assim, sobre tecnologia, uma coisa que eu pensava bastante assim, quando eu comecei lá em ADS, era pensar assim, qual que é o papel da pessoa que está programando. Porque eu escutava a galera falando lá na van, né, na época que eu conheci o Mike, e eu ficava pensando assim, meu, o que a gente faz com a linguagem de programação que o pessoal está falando aí? Né, não sei se algum de vocês já pensou, pensa assim, enfim. O que eu vou fazer com a linguagem de programação, né? Pensando na prática. E como que a linguagem de programação vai chegar em algum resultado, porque era muito abstrato para mim pensar nisso, não sei se até o Mike pensava um pouco assim no começo, mas a gente pode partir da ideia de que antigamente a gente usava os cartões lá para a gente mandar o computador fazer cálculos. Depois foi revolucionando e aí surgiu o tal do assembly, né? Que é os zeros e uns, que a gente vai pensar bastante em eletrônica, como uma CPU é construída, enfim, a parte física que a gente consegue ver. Essa parte eu não tenho conhecimento, tá? Vou falar pra vocês assim, como que a gente consegue fazer o computador ligar, tá? Eu nunca cheguei meus estudos nessa parte, mas assim, basicamente, a partir do momento que a gente tem um computador ligável ali, que a gente consegue acessar, tá? Porque programador a gente não vai pra essa área, tá, galera? A gente não fica lá na eletrônica e tal, enfim. Tem a galera que é bem da hora, assim, que faz essa parte pra gente, a gente basicamente só usa quando ele tá ligado, né? Enfim. Dentro dos computadores, tendo o sistema lá pra gente conseguir ligar e acessar, a galera gênia lá da eletrônica, enfim, da computação, conseguiu construir o Assembly, né? Que é a linguagem de programação mais raiz de todas, que é a do 0 e 1. Então, a partir dos zeros e uns, a gente consegue fazer o computador executar tarefas, que era o que normalmente a gente fazia lá, a galera fazia com os cartões. Então, a partir disso, eles começaram a construir, revolucionar essa área de programação e de computação para a gente conseguir mandar o computador fazer coisas, calcular, enfim, gerar arquivo e tudo mais. A partir disso, foi desenvolvendo linguagens de programação a partir do Assembly, dos zeros e 1. Então daí surgiu o C, enfim, o C vem bem depois. Se a gente for pensar na história das linguagens, assim, teve centenas, enfim, milhares de linguagens de programação. E basicamente, essas linguagens de programação, elas vão, no final das contas, converter para 0 e 1 os nossos códigos. Então, se a gente tiver um exemplo de código, abre um código em Assembly aí, para a galera entender. Dá um zoom bem intenso. Olha só como é horroroso a gente pensar em ler em código Assembly. Mas ele é tipo assim, uma raiz. É tipo o início, a origem, sabe? Tipo, Deus criou a Terra em 7 dias lá, pra mim. É isso aqui. Só que pra gente pensar no programador, hoje em dia é inviável a gente, escrever um Olá Mundo em 50 linhas. Porque é literalmente assim que funciona sempre. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer uma coisa na faculdade ou um curso. É tenso, né? Então, a partir do Assembly, a galera foi construindo novas linguagens que eram mais fáceis da gente conseguir entender. Então, pelo fato do idioma e tal, do inglês, enfim, por toda a história do nosso planeta, enfim, ser mais voltado para a língua inglesa, começaram a se construir linguagens de programação igual o C, igual o Java, que são mais fáceis de a gente compreender. Então, porque tem o inglês lá, enfim, a gente consegue decorar mais fácil as variáveis, tem uma estrutura diferente, né? Para quem já viu sobre laços de repetição, tem linguagens que não tem nem laço de repetição. Então tem as linguagens funcionais, que é um paradigma diferente do que a gente vê no Java, no JavaScript. E para você ter um laço de repetição, que vai ficar executando uma tarefa determinadas vezes, você tem que construir o laço de repetição. Então a gente tem que agradecer por essa galera que criou toda essa tecnologia de linguagens para a gente conseguir usar. A gente que é programador, a gente está usando, e a galera brava mesmo é a galera que construiu tudo isso para a gente usar.
Então, chegando ao ponto, tá? Nós, como pessoas programadoras, a gente vai utilizar as linguagens de programação para construir um sistema. Aí o que o sistema vai fazer? Ele vai salvar dados lá no banco de dados. A gente vai construir produto através das linguagens de programação. Ah, Luiz, mas como que isso funciona? Através da linguagem de programação, a gente vai dando comandos lá no seu editor de código, igual o Mike tem aqui, ó, o editor de código lá do Portugal. E a gente vai mandando ele fazer coisas, por exemplo, armazenar um valor numa variável. Então, sei lá, a variável nome tem o valor Luiz. E a gente vai construir isso. E vai interagindo com o computador. Dependendo da linguagem, você consegue manipular arquivo. Entendeu? Não é só ficar escrevendo, tipo, variável nome é Luiz e idade 23. Não é só isso. A gente consegue manipular arquivo, dependendo da linguagem. A gente consegue pegar bibliotecas, que são soluções que outras pessoas construíram, colocar dentro do nosso projeto, utilizando a nossa linguagem, e fazer alguma coisa, sei lá, com um PDF. A gente consegue gerar um PDF. Então, da linguagem de programação que vai surgindo toda a magia da gente conseguir construir um sistema. Então, graças a toda essa revolução que a gente vai conseguindo ter as funcionalidades hoje. Porque se a gente for pensar só no assembly, bom, você vai ter que ficar escrevendo todos aqueles códigos bizarros lá para mexer dentro do computador, e aí só Deus sabe quando que você vai conseguir construir um programa para gerar um arquivo. Tipo, se você for parar pra pensar, é bem bizarro, né? Tipo, a partir do texto, você gera um arquivo, mas tipo assim, é tudo real. No final das contas, os arquivos, imagens, tudo que a gente gera a partir das linguagens de programação, vai se converter em binário, em 0 e 1 lá pro computador, tá? É bem louco, né, pensar nisso, mas realmente é a realidade, né? Inclusive, quando a gente estiver mexendo lá no Postman, ali na parte back-end, a gente estiver mexendo com imagem, vocês vão ver que bizarro que é o que uma imagem vira. Ela vira tipo um textaço, e na hora que entrar lá no Flutter... A gente pode fazer um exemplo, mas a gente vai trabalhar com base na classe. Beleza. Mas ela vira um textaço, e aquele texto, quando você lança lá no Flutter navegador, vira cor. É tipo muito, assim, bizarríssimo o que a gente consegue fazer. E se a gente vai aprofundando, a gente vê o quanto da hora é, né? Então, resumidamente, a nossa tarefa como pessoas programadoras é utilizar a linguagem de programação para conversar com a máquina, utilizar ferramentas que outras pessoas já construíram para conectar no banco de dados, para salvar um dado lá, enfim, remover, atualizar. E também, além dessa parte mais back-end, é construir a parte visual, né? Exatamente. E aí, puxando um gancho, abrindo parênteses, porque o Luiz está falando, a gente vai utilizar Portugal. Basicamente, ele vai dar a possibilidade de a gente escrever em português para a gente aprender lógica de programação. Antes de chegar para vocês e atacar o JavaScript e atacar o Dart, a gente vai mostrar como que pensa em forma lógica para desenvolver um sistema. Então, por exemplo, aqui a gente tem um pequeno sistema, né, que foi desenvolvido no Portugal, falando bem simples. Aqui no função início, quando for executar o programa, ele vai ter uma variável. Isso aqui tudo a gente vai explicar na aula de lógica de programação, tá, galera? Então aqui é bem por cima o conceito para vocês. Então a gente tem uma variável que chama número. Essa variável, ela é do tipo inteiro, então ela só pode trabalhar realmente com valores numéricos, ela não pode trabalhar com texto. E aqui a gente está falando para o sistema para ele fazer para a gente, olha, eu quero que você escreva na tela para o usuário ver. Digite um número inteiro. E aí, a partir disso, quando executar o programa, vai aparecer no terminal realmente esse texto, que a gente chama isso aqui de output, esperando um input do usuário. O input, basicamente, a gente vai fazer o quê? O Portugal, ele tem pra gente o método layer, que a gente consegue pegar a nossa variável, colocar dentro dela e falar o seguinte: o que a pessoa digitar, leia e coloque dentro dessa variável. A partir disso, depois a gente faz outro output aqui no caso, falando o número digitado foi número, e aqui um /n para ele quebrar uma linha. Isso daqui é a lógica de um programa. Como que funciona a parte de sistema, tá? Quando a gente vai desenvolver, independente de qual seja o software, se seja web, se seja mobile, se seja desktop, ele tem entrada, processamento e uma saída. Todo software, basicamente a maioria, trabalha dessa forma.
Então, por exemplo, a entrada desse carinha aqui seria, olha, escreva o número inteiro. O processamento dele estaria sendo ler e colocando dentro da variável. A saída dele seria esse caminho aqui, ó. O número digitado foi e o número. Galera, dentro daqui você fala, nossa, parece ser simples, né? Não, é simples, mas não é fácil, tá? Porque, por exemplo, aqui dentro de uma linguagem existe algo chamado sintaxe, que é o quê? A forma de escrever o código. Então o Portugal, ele libera aqui pra gente, esse português estruturado, a gente tem que iniciar o programa dessa forma, escrevendo o programa. A gente tem que colocar tudo dentro aqui de uma estrutura, abrindo chaves e fechando chaves para dizer que tudo que está aqui dentro vem daqui. Quando a gente cria uma função, a gente precisa abrir chaves e fechar chaves para dizer que é essa função, entendeu? E aqui nesse caso, nessa versão aqui, ele não pede para a gente ponto e vírgula. A gente tem linguagens que a gente precisa, a cada linha digitada, a gente precisa digitar o ponto e vírgula. Fora a estrutura da sintaxe aqui também, que o tipo da variável tem que vir antes do nome da variável. Isso tudo a gente vai aprender na aula de lógica e programação. E aí, existem outros tipos de ferramentas. No curso passado, aqui ó, vou mostrar para vocês. Isso daqui é um site. Isso daqui é um site. O site está escrito Olá Mundo. Mas se a gente for dar uma olhada no código dele, a gente tem aqui um código escrito em HTML com uma sintaxe e estrutura totalmente diferente. Isso aqui é uma estrutura para poder fazer um site. Ele é separado por tags, a tag abre, a tag fecha, as tags têm os seus tipos, ela tem seus nomes, tem tag para texto, tag para bloco e tudo mais. Então a gente consegue ver essa familiaridade, que existe uma estrutura. Então a gente tem aqui também a entrada, o processamento, a saída. Basicamente isso daqui é mais output, só tem a parte visual mesmo para visualizar. Mas para escrever aquela página, o corpo da página e tudo mais, basicamente a gente utilizou uma linha aqui só. O restante é a estrutura da sintaxe do HTML para a gente poder compor uma página. Isso daqui a gente falou bastante no curso passado, está lá no nosso YouTube. Então se você quiser assistir lá, a gente explica bastante sobre HTML, a gente explica bastante sobre como desenvolver um site e tudo mais. Mas, quando a gente... Aqui tem um outro exemplo, mas eu não quis deixar esse exemplo justamente porque tinha uma seta indicando para algo ali, porque é um print que eu peguei da internet. Mas, tirando toda essa parte aqui, a barra de ferramenta lateral aqui, esquece ela, a gente tem um outro problema também. Pode ver que ele tem aqui a sua função início, e você já lembra, nossa, no outro também tinha. As variáveis aqui no início, dizendo o tipo dela e o nome dela, e suas entradas, ó, output, input, e aqui a gente já vê um processamento, fazendo soma das variáveis, fazendo uma divisão, o resultado dela, retornando aqui, ó, falando a sua média retornando a média. A gente vai fazer esses exercíciozinhos nas aulas. E aí, programação, no início de tudo, nos primórdios, na lógica e tudo mais, esse é o mundo. A gente só vai mudar a sintaxe, a gente só vai mudar a ferramenta, entendeu? Como no HTML, a gente tinha tags para poder desenvolver partes do site, no Flutter a gente vai ter componentes. Então a gente vai ter componente de input, a gente vai ter componente de menu bar, a gente vai ter vários componentes para a gente poder desenvolver o aplicativo. E no back-end a gente vai escrever não só códigos, mas também desenvolver uma arquitetura básica, utilizar os métodos da própria linguagem, junto com algumas bibliotecas, por exemplo o Express, para a gente poder criar um servidor web e tudo mais. Então, dentro de tudo isso de informação, parece ser muita coisa. No início, quando a gente mostra que é um notebook, que é um sistema operacional, parece, né, a gente falou, pô, tá muito fácil. E aí quando a gente vai para a área mesmo, o código parece ser um pouco mais puxado. Mas vocês vão pegar isso aqui de boa, galera. Isso aqui é a gente escrevendo em português. Mas aí quando a gente for passar para o JavaScript, quando a gente for passar para o Dart, a gente vai começar a escrever em inglês, entendeu? Beleza, galera, vamos fazer o seguinte, agora vai dar 8 horas
a gente vai dar 10 minutinhos para pausa pro café e a gente volta, demorou? Aí tem um cafezinho ali para quem quiser tomar café, a gente tem também suco, tem umas bolachinhas ali e agora é hora de network, demorou? Próxima aula, meu celular tá ali, eu não lembro muito bem, mas eu acho que a próxima aula já eu não lembro se é lógica, programação ou terminal. Eu não lembro qual é a próxima aula, mas já eu vou mandar lá no grupo para todo mundo estar atento, mas conversem e tudo que vocês tiverem de dúvida referente a sistema operacional, ferramenta, tecnologia, a gente vai conversar no final agora dessa aula, beleza? Fique à vontade, beleza? Galera, valeu! Boa! Ó, pessoal, se não ficar bom, a gente grava a tela do nosso notebook, faz uns slides e deixa lá no YouTube. Vocês estão tendo aqui aula presencial, vocês vão ter, né, vai ser diferente, mas daí vocês assistem depois do YouTube. Isso se não ficar bom lá o vídeo, tá? Bom, a gente tinha parado na parte de servidores, sobre o IP e a DNS para a gente conectar com o servidor. E aí, galera, dentro desse servidor, quando a gente tem esse IP, dentro do computador, servidor, notebook, é liberado portas. Para a gente acessar a web, a porta mais comum e padrão para ser utilizada é a porta 80. Vocês não estão vendo aqui, tecmundo.com.br, porque o navegador ele não precisa apresentar a porta 80. Mas se você colocar um 2.80, eu não sei se é só com IP ou se com isso daqui vai funcionar. 2.80. Não, é só com IP então. Mas se colocar um IP, se colocar 2.80, ele vai acessar porque ele vai estar acessando a porta web, né? Bom, tem que ver também se Tecmundo utiliza essa mesma porta, enfim, pode estar apontando para outra porta, mas isso não vem ao caso. Mas essas portas, a gente, por exemplo, a gente configura para que nossos servidores possam ter mais de uma API, por exemplo. Então o Luiz vai desenvolver uma API com vocês, vai colocar numa porta. Qual que é o padrão que você utiliza, Luiz, para colocar uma API? 8080, 8000, 3000. Então pode ser qualquer tipo de porta. E eu acho que não tem um padrão, pode ser só 8, ou tem que ser 2, 8, 80, tem que ser decimais. Eu acho que tem que ser 2, Tem que ser decimais, eu não me recordo disso não. Mas basicamente a gente consegue ter vários sistemas de aplicações rodando dentro do servidor, como se fossem várias APIs, só que em portas diferentes, para que a gente possa ter um padrão e que a gente não chame a mesma API e a gente pensa que está chamando uma API e na realidade a gente está chamando outra. Então essas portas acabam separando para a gente. E aí dentro de tudo isso, isso aqui é um software, né, que a gente falou para vocês, que é o navegador, que vocês podem acessar vários sites. Quem aqui nunca acessou um site, sendo pelo celular ou pelo computador? Quem nunca acessou um site aqui? Acho que todo mundo aqui acessou um site. Então beleza. Então vocês já sabem como o navegador de celular funciona e sabem como o navegador de computador funciona. Agora, dentro aqui do nosso sistema operacional, a gente tem pastas. Ô Luiz, você pode, como você está aí na frente, você pode ir explicando e eu vou mostrando. Beleza. Tudo que é visual pra gente hoje dentro dos computadores, nos primórdios lá, nos astecas e incas, era tudo pelo teclado e não tinha mouse. O mouse foi vindo bem depois. Então basicamente todas as ações que a gente faz, não sei se vocês já pensaram nisso, mas desde copiar uma pasta, copiar um arquivo ou gerar um arquivo novo, tudo que a gente faz via mouse no Windows da vida, a gente consegue fazer via terminal. E nos primórdios era via terminal. Depois do surgimento da interface e tal, que a gente começou a ter essas opções de, sei lá, conseguir clicar com o mouse e aparecer uma opção, tipo, dá um clique em mouse, Mike, no mouse, numa pasta, botão direito. Então, tipo assim, aqui tá bonitinho desse jeito porque a galera da Microsoft lá que desenvolve o Windows, eles fizeram ter essas opções aqui, só que para o sistema operacional, tudo que a gente está fazendo de atividade aqui na interface vai se converter em uma atitude, uma ação
que a gente consegue fazer via o terminal. Então o Mike está com o terminal aberto, se quiser dar um zoom a mais, Mike. A gente vai ter um encontro só para falar de terminal, né? Para a gente ver os principais, mas por exemplo, dá um LS. Aqui é DIR. DIR, né? DIR LS é do Linux. Tem uma diferença também entre os comandos que a gente executa. Então, por exemplo, o Windows é DIR e no Linux é LS, mas assim, quando você pega a base de um dos dois, você já sabe as funções que você pode executar, aí você só precisa pesquisar como que faz em um ou no outro, sabe? Tipo, eu sei que o LS é para você listar no Linux, né? É de list. Então, quando você está num diretório, que é basicamente esse aqui, ó, tudo antes do... Para de digitar aí. Aqui é o diretório, pera. Para que eu tô colocando a mão aqui, velho. Calma aí, rapidão. Só deixa eu achar aqui a minha pasta. Beleza. Pronto. Mas enfim, isso aqui tudo é o diretório. Então a gente está num diretório que é nada mais, nada menos do que a pasta. E aí, a partir desse diretório, a gente consegue ir executando as nossas ações. Então, lá do Linux, falando em Linux, pode ser qualquer sistema operacional, tipo Ubuntu, pode ser Debian, Fedora, enfim. A gente vai digitar o comando, então dá o dir, né, no Windows no caso. Dentro da pasta não vai ter nada, então. E aí não tem nada, mas ele lista pra gente. Quando a gente está pensando na interface lá do sistema operacional, bom, você ligou a tela, já está aparecendo para você. Só que está rolando todo um processo do sistema operacional por trás para estar mostrando essas ações para a gente. Então a gente vai ter um encontro que a gente vai falar puramente sobre o terminal, porque ajuda bastante. Porque se a gente ficar focando assim só, vamos fazer acontecer a API, o front-end, mas deixar algumas coisas para trás, a gente vai deixar de passar uma parte importante para vocês que eu uso pra caramba, que o Mike usa pra caramba, que é o terminal. A gente o dia inteiro está mexendo lá. Enfim, não o dia inteiro, mas sempre a gente tem que mexer, então é importante mostrar isso pra vocês. E... beleza, eu acho que essa parte de terminal foi de boa. Vocês querem mostrar alguma coisa específica, Mike? Vamos voltar pra isso? Não. Pastas. Não, tá de boa. Beleza. A gente falou de navegadores. Terminal, sistema operacional. O que mais? Agora, como o Luiz disse, a gente consegue navegar pela pasta e navegar pelo sistema operacional. Tanto pela parte visual, né, que é o que foi feito para fazer hoje, mas também pelo terminal. Que nem eu consigo abrir um arquivo pelo terminal, eu consigo salvar um arquivo pelo terminal, copiar um arquivo, enviar para outro. E a gente vai fazer isso na aula de terminais. Eu vou trazer a lista de comandos para vocês, na verdade vou dar um PDF lá no grupo. E aí vocês vão ter a lista dos comandos, e a gente na aula de terminal vai poder fazer isso. Movimentar uma pasta, criar um arquivo e tudo. Por quê? Na aula de GitHub, a gente não vai usar o GitHub desktop. A gente vai usar o GitHub na parte do terminal. Então a gente vai entender, quando a gente for entender o que é um commit, quando a gente for entender como fazer as nossas alterações e tudo mais, a gente precisa ter o conhecimento do terminal. Mas hoje, basicamente, nessa aula de introdução à tecnologia, a gente contou primeiramente um pouco da história do computador para vocês, contou para vocês o que é um notebook, né? A gente mostrou para vocês o que é um sistema operacional, falou para vocês de algum dos sistemas que existem, né? Por exemplo, o Linux e o macOS. A gente mostrou para vocês toda essa parte de barra de ferramentas, do software, do navegador, protocolo HTTP, entrou num site, a gente mostrou um pouco do terminal, mostrou para vocês a parte da pasta e toda essa parte visual para a gente poder fazer isso daqui. E aí, de antemão, até agora, de tudo aqui que vocês viram, alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma pergunta? É importante falar também que assim, a gente citou umas coisas e a gente vai aprofundar depois. Então, por exemplo, certeza que o pessoal deve estar pensando que é API, né? Até agora. API. E que API? Sim, a gente não vai falar hoje porque não é o propósito do encontro, a gente vai chegar lá. Eu acho que uma coisa bastante interessante que a gente podia falar, já que a gente está abordando coisas no geral assim, sobre tecnologia, uma coisa que eu pensava bastante assim, quando eu comecei lá em ADS, era pensar assim, qual que é o papel da pessoa que está programando. Porque eu escutava a galera falando lá na van, né?
na época que eu conheci o Mike, e eu ficava pensando assim, meu, o que a gente faz com a linguagem de programação que o pessoal tá falando aí? Né? Não sei se algum de vocês já pensou, pensa assim, enfim. O que eu vou fazer com a linguagem de programação, né? Pensando na prática. E como que a linguagem de programação vai chegar em algum resultado, porque era muito abstrato para mim pensar nisso, não sei se até o Mike pensava um pouco assim no começo, mas a gente pode partir da ideia de que antigamente a gente usava os cartões lá pra gente mandar o computador fazer cálculos. Depois foi revolucionando e aí surgiu o tal do assembly, né? Que é os zeros e uns, que a gente vai pensar bastante em eletrônica, como uma CPU é construída, enfim, a parte física que a gente consegue ver. Essa parte eu não tenho conhecimento, tá? Vou falar pra vocês assim, como que a gente consegue fazer o computador ligar, tá? Eu nunca cheguei nos estudos nessa parte, mas assim, basicamente, a partir do momento que a gente tem um computador ligável ali, que a gente consegue acessar, tá? Porque programador, a gente não vai pra essa área, tá, galera? A gente não fica lá na eletrônica e tal, enfim. Tem a galera que é bem da hora, assim, que faz essa parte pra gente, a gente basicamente só usa quando ele tá ligado, né? Enfim. Dentro dos computadores, tendo o sistema lá pra gente conseguir ligar e acessar, a galera gênia lá da eletrônica, enfim, da computação, conseguiu construir o assembly, né? Que é a linguagem de programação mais raiz de todas, que é a do 0 e 1. Então, a partir dos zeros e uns, a gente consegue fazer o computador executar tarefas, que era o que normalmente a gente fazia lá, a galera fazia com os cartões. Então, a partir disso, eles começaram a construir, revolucionar essa área de programação e de computação para a gente conseguir mandar o computador fazer coisas, calcular, enfim, gerar arquivo e tudo mais. A partir disso, foi desenvolvendo linguagens de programação a partir do assembly, dos zeros e 1. Então daí surgiu o C, enfim, o C veio bem depois. Se a gente for pensar na história das linguagens, assim, teve centenas, enfim, milhares de linguagens de programação. E basicamente, essas linguagens de programação, elas vão, no final das contas, converter para 0 e 1 os nossos códigos. Então, se a gente tiver um exemplo de código, abre um código em assembly aí, para a galera entender. Dá um zoom bem intenso. Olha só como é horroroso a gente pensar em ler em código assembly. Mas ele é tipo assim, raiz. É tipo o início, a origem, sabe? Tipo, Deus criou a terra em 7 dias lá da Bíblia. É isso aqui. Só que pra gente pensar no programador, hoje em dia é inviável a gente, escrever um olá mundo em 50 linhas. Que é literalmente assim que funciona sempre. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer uma coisa na faculdade ou um curso. É tenso, né? Então, a partir do assembly, a galera foi construindo novas linguagens que eram mais fáceis da gente conseguir entender. Então, pelo fato do idioma e tal, do inglês, enfim, por toda a história do nosso planeta, enfim, ser mais voltado para a língua inglesa, começaram a se construir linguagens de programação igual o C, igual o Java, que são mais fáceis de a gente compreender. Então, porque tem o inglês lá, enfim, a gente consegue decorar mais fácil as variáveis, tem uma estrutura diferente, né? Para quem já viu sobre laços de repetição, tem linguagens que não tem nem laços de repetição. Então tem as linguagens funcionais, que é um paradigma diferente do que a gente vê no Java, no JavaScript. E para você ter um laço de repetição, que vai ficar executando uma tarefa determinadas vezes, você tem que construir o laço de repetição. Então a gente tem que agradecer por essa galera que criou toda essa tecnologia de linguagens para a gente conseguir usar. A gente que é programador, a gente está usando, e a galera brava mesmo é a galera que construiu tudo isso para a gente usar. Então, chegando ao ponto, tá? Nós, como pessoas programadoras, a gente vai utilizar as linguagens de programação para construir um sistema. Aí o que o sistema vai fazer? Ele vai salvar dados lá no banco de dados. A gente vai construir produto através das linguagens de programação. Ah, Luiz, mas como que isso funciona? Através da linguagem de programação, a gente vai dando comandos lá
no seu editor de código, igual o Mike tem aqui, ó, o editor de código lá do Portugal. E a gente vai mandando ele fazer coisas, por exemplo, armazenar um valor numa variável. Então, sei lá, a variável nome tem o valor Luiz. E a gente vai construindo isso. E vai interagindo com o computador. Dependendo da linguagem, você consegue manipular arquivo. Entendeu? Não é só ficar escrevendo, tipo, variável nome é Luiz, idade 23, não é só isso. A gente consegue manipular arquivo, dependendo da linguagem. A gente consegue pegar bibliotecas, que são soluções que outras pessoas construíram, colocar dentro do nosso projeto, utilizando a nossa linguagem, e fazer alguma coisa, sei lá, com PDF. A gente consegue gerar um PDF. Então, da linguagem de programação que vai surgindo toda a magia da gente conseguir construir um sistema. Então, graças a toda essa revolução que a gente vai conseguindo ter as funcionalidades hoje. Porque se a gente for pensar só no assembly, bom, você vai ter que ficar escrevendo todos aqueles códigos bizarros lá para mexer dentro do computador, e aí só Deus sabe quando que você vai conseguir construir um programa para gerar um arquivo. Tipo, se você for parar para pensar, é bem bizarro, né? Tipo, a partir do texto, você gera um arquivo, mas tipo assim, é tudo real. No final das contas, os arquivos, imagens, tudo que a gente gera a partir das linguagens de programação, vai se converter em binário, em 0 e 1 lá para o computador, tá? É bem louco, né, pensar nisso, mas realmente é a realidade, né? Inclusive, quando a gente estiver mexendo lá no Postman, ali na parte back-end, a gente estiver mexendo com imagem, vocês vão ver que bizarro que é o que uma imagem vira. Ela vira tipo um textaço, e na hora que entrar lá no Flutter... A gente pode fazer um exemplo, mas a gente vai trabalhar com base na classe. Beleza. Mas ela vira um textaço, e aquele texto, quando você lança lá no Flutter navegador, vira cor. É tipo muito, assim, bizarríssimo o que a gente consegue fazer. E se a gente vai aprofundando, a gente vê o quanto da hora é, né? Então, resumidamente, a nossa tarefa como pessoas programadoras é utilizar a linguagem de programação para conversar com a máquina, utilizar ferramentas que outras pessoas já construíram para conectar no banco de dados, para salvar um dado lá, enfim, remover, atualizar. E também, além dessa parte mais back-end, é construir a parte visual, né? Exatamente. E aí, puxando um gancho, abrindo parênteses, porque o Luiz está falando, a gente vai utilizar Portugal. Basicamente, ele vai dar a possibilidade de a gente escrever em português para a gente aprender lógica de programação. Antes de chegar para vocês e atacar o JavaScript e atacar o Dart, a gente vai mostrar como que pensa em forma lógica para desenvolver um sistema. Então, por exemplo, aqui a gente tem um pequeno sistema, né, que foi desenvolvido no Portugal, falando bem simples. Aqui no função início, quando for executar o programa, ele vai ter uma variável. Isso aqui tudo a gente vai explicar na aula de lógica de programação, tá, galera? Então aqui é bem por cima o conceito para vocês. Então a gente tem uma variável que chama número. Essa variável, ela é do tipo inteiro, então ela só pode trabalhar realmente com valores numéricos, ela não pode trabalhar com texto. E aqui a gente está falando para o sistema para ele fazer para a gente, olha, eu quero que você escreva na tela para o usuário ver. Digite um número inteiro. E aí, a partir disso, quando executar o programa, vai aparecer no terminal realmente esse texto, que a gente chama isso aqui de output, esperando um input do usuário. O input, basicamente, a gente vai fazer o quê? O Portugal, ele tem pra gente o método layer, que a gente consegue pegar a nossa variável, colocar dentro dela e falar o seguinte: o que a pessoa digitar, leia e coloque dentro dessa variável. A partir disso, depois a gente faz outro output aqui no caso, falando o número digitado foi número e aqui um /n para quebrar uma linha. Isso daqui é a lógica de um programa. Como que funciona a parte de sistema, tá? Quando a gente vai desenvolver, independente de qual seja o software, se seja web, se seja mobile, se seja desktop, ele tem entrada, processamento e uma saída. Todo software, basicamente a maioria, trabalha dessa forma. Então, por exemplo, a entrada desse carinha aqui seria, olha, escreva o número inteiro. O processamento dele estaria sendo ler e colocando dentro da variável. A saída dele seria esse caminho aqui, ó. O número digitado foi e o número. Galera, dentro daqui você fala, nossa, parece ser simples, né? Não. É simples, mas não é fácil, tá? Porque, por exemplo,
Aqui, dentro de uma linguagem, existe algo chamado sintaxe, que é o quê? A forma de escrever o código. Então, o Portugal, ele libera aqui pra gente, esse português estruturado, a gente tem que ensinar iniciar o programa dessa forma, escrevendo o programa. A gente tem que colocar tudo dentro, aqui, de uma estrutura, abrindo chaves e fechando chaves, para dizer que tudo que está aqui dentro vem daqui. Quando a gente cria uma função, a gente precisa abrir chaves, fechar chaves, para dizer que é essa função, entendeu? E aqui nesse caso, nessa versão aqui, ele não pede para a gente ponto e vírgula. A gente tem linguagens que a gente precisa, cada linha digitada, a gente precisa digitar o ponto e vírgula. Fora a estrutura da sintaxe aqui também, que o tipo da variável tem que vir antes do nome da variável. Isso tudo a gente vai aprender na aula de lógica e programação. E aí, existem outros tipos de ferramentas. No curso passado, aqui ó, vou mostrar para vocês. Isso daqui é um site. Isso daqui é um site. O site está escrito Olá Mundo. Mas se a gente for dar uma olhada no código dele, a gente tem aqui um código escrito em HTML com uma sintaxe e estrutura totalmente diferente. Isso aqui é uma estrutura para poder fazer um site. Ele é separado por tags, a tag abre, a tag fecha, as tags têm os seus tipos, ela tem seus nomes, tem tag para texto, tag para bloco e tudo mais. Então a gente consegue ver essa familiaridade, que existe uma estrutura. Então a gente tem aqui também a entrada, o processamento, a saída. Basicamente isso daqui é mais output, só tem a parte visual mesmo para visualizar. Mas para escrever aquela página, o corpo da página e tudo mais, basicamente a gente utilizou uma linha aqui só. O restante é a estrutura da sintaxe do HTML para a gente poder compor uma página. Isso aqui a gente falou bastante no curso passado, está lá no nosso YouTube. Então se você quiser assistir lá, a gente explica bastante sobre HTML, a gente explica bastante sobre como desenvolver um site e tudo mais. Mas, quando a gente... Aqui tem outro exemplo, mas eu não quis deixar esse exemplo justamente porque tinha uma seta indicando para algo ali, porque é um print que eu peguei da internet. Mas, tirando toda essa parte aqui, a barra de ferramenta lateral aqui, esquece ela, a gente tem um outro programa também. Pode ver que ele tem aqui a sua função início, e você já lembra, nossa, no outro também tinha. As variáveis aqui no início, dizendo o tipo dela e o nome dela, e suas entradas, ó, output, input, output, input, output, input, e aqui a gente já vê um processamento, fazendo soma das variáveis, fazendo uma divisão, o resultado dela, retornando aqui, ó, falando a sua média retornando a média. A gente vai fazer esses exercíciozinhos nas aulas. E aí, programação, no início de tudo, nos primórdios, na lógica e tudo mais, esse é o mundo. A gente só vai mudar a sintaxe, a gente só vai mudar a ferramenta, entendeu? Como no HTML, a gente tinha tags para poder desenvolver partes do site, no Flutter a gente vai ter componentes. Então a gente vai ter componente de input, a gente vai ter componente de menu bar, a gente vai ter vários componentes para a gente poder desenvolver o aplicativo. E no back-end a gente vai escrever não só códigos, mas também desenvolver uma arquitetura básica, utilizar os métodos da própria linguagem, junto com algumas bibliotecas, por exemplo o Express, para a gente poder criar um servidor web e tudo mais. Então, dentro de tudo isso de informação, parece ser muita coisa. No início, quando a gente mostra que é um notebook, que é um sistema operacional, parece, né, a gente falou, pô, tá muito fácil. E aí quando a gente vai para a área mesmo, o código parece ser um pouco mais puxado. Mas vocês vão pegar isso aqui de boa, galera. Isso aqui é a gente escrevendo em português. Mas aí quando a gente for passar para o JavaScript, quando a gente for passar para o Dart, a gente vai começar a escrever em inglês, entendeu? Beleza, galera, vamos fazer o seguinte, agora vai dar 8 horas, a gente vai dar 10 minutinhos para pausa pro café e a gente volta, demorou? Aí tem um cafezinho ali para quem quiser tomar café, a gente tem também suco, tem umas bolachinhas ali e agora é hora de network, demorou? Próxima aula, meu celular tá ali, eu não lembro muito bem, mas eu acho que a próxima aula já eu não lembro se é lógica, programação ou terminal. Eu não lembro qual é a próxima aula. Mas já eu vou mandar lá no grupo para todo mundo estar atento. Mas
conversem e tudo que vocês tiverem de dúvida referente a sistema operacional, ferramenta, tecnologia, a gente vai conversar no final agora dessa aula, beleza? Fique à vontade, beleza? Galera, valeu!